Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema bem relevante, que é a hora extra do bancário, a chamada 7ª e 8ª hora. Quando nós tratamos de bancário, nós não podemos deixar de ver o histórico dos bancários, né? O artigo 224, que trata sobre a jornada do bancário, é um artigo desde 1940, que está na CLT, que ali traz à luz que o bancário só pode trabalhar 6 horas. Isso o bancário comum. É explícito, claro e transparente lá no artigo 224 da CLT. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 2º, fala que alguns bancários, o gerente, o gestor, quem tem cargo de confiança, pode trabalhar 8 horas, tá? Então, o bancário comum trabalha 6 horas, o bancário que é gestor, que é um gerente, esse sim pode trabalhar 8 horas. Para exercer o cargo de confiança e trabalhar 8 horas, sem direito a hora extra por essas 8 horas trabalhadas, existem 2 requisitos. Primeiro, um requisito objetivo e um segundo requisito subjetivo. E isso que está um grande problema, que há grandes discussões judiciais para saber se um bancário tem cargo de confiança ou não. Se ele tiver cargo de confiança, ele não tem direito à 7ª e 8ª hora. Se ele não tiver cargo de confiança, ele tem direito às 7ª e 8ª horas. Porém, tem que preencher esses 2 requisitos. O requisito objetivo é a gratificação de função. Então vem lá no salário do bancário, salário base, R$1.000, gratificação de função, R$900 ou R$1.100. Então isso chama a gratificação de função, um requisito objetivo para exercer o cargo de confiança. Agora, o segundo requisito subjetivo, que é aqui que mora a grande discussão judicial, é que o bancário que tem cargo de confiança, que tem a gratificação de função, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter poder de mando, poder de gestão. E na maioria dos casos, principalmente em polos administrativos de instituições financeiras, normalmente o analista júnior, pleno, sênior, especialista, nenhum deles normalmente tem poder de mando, poder de gestão. Autonomia completa nas suas atividades. Normalmente tudo submete ao coordenador, ao gerente para aprovações. Normalmente é tudo muito operacional. E se não for operacional, o sistema controla. O sistema delimita as atividades, delimita a autonomia, delimita poder. Né? Talvez há 30, 40 anos atrás, normalmente um bancário até poderia ter autonomia. Só que hoje, com a tecnologia, com o sistema de segurança, desculpa, é incabível uma instituição financeira dar autonomia para um analista. Seja júnior, seja pleno ou seja sênior. Então aqui que está o grande problema. Por quê? O bancário só pode trabalhar, o bancário comum só pode trabalhar 6 horas. Em muitas ocasiões, a maioria deles trabalha 8 horas. Ganha gratificação de função e não preenche o segundo requisito, que é autonomia, que é gestão, que é poder nas suas atividades. Tá? Ainda que tenha procuração. Ah, mas eu tenho procuração, mas normalmente a sua procuração, você não assina sozinho. Tem que assinar em conjunto, são poderes extremamente limitados para assinar uma procuração. Por exemplo, vou deixar um exemplo aqui, eu tenho procuração para assinar liberação de hipoteca. Vamos pensar um pouquinho. A liberação, eu tenho que ter procuração para assinar uma liberação de hipoteca. Primeiro, que quando a pessoa quita o imóvel, o sistema baixa automático. Depois que baixa automático, certamente vai para a conferência.
Depois da conferência, vem para um analista preencher um termo já formatado para o banco, pronto, que é só coloca o nome, o número do contrato, os dados básicos e o termo está pronto. Claro que alguém tem que assinar. Passou pela conferência, a pessoa assina, normalmente assina 2 pessoas. Que autonomia que ela teve aqui de liberar uma hipoteca sozinha, gente. O sistema já controlou tudo, o sistema que falou tá pago. A compensação que falou tá paga. Então, não tem autonomia nenhuma. E outra, ainda vai assinar com uma outra pessoa. Quando você vai ver a procuração, é uma procuração extremamente limitada. Percebe? Então, isso é um caso atípico de uma pessoa que tem procuração, que são pouquíssimas pessoas dentro de uma instituição financeira que tem procuração. E mesmo assim não tem autonomia. Percebe? E mora um cuidado. Nos últimos 2 anos, a gente percebe um movimento muito grande para tirar a 7ª e 8ª hora dos bancários. Isso é muito sério, gente. Porque o bancário trabalha 6 horas, ele deve trabalhar 6 horas, é por questão de saúde psíquica. Nós sabemos que o bancário, ele tem metas excessivas, ele tem grande pressão psicológicas. Por isso que a lei, desde 1940 já tem estudos que a lei determina que seja aplicado a jornada de 6 horas para o bancário. Então, a hora que transforma essa jornada para 8 horas, vai começar a adoecer bancários. Por isso que tem muitos bancários que, em muitas ocasiões, precisa tomar calmante, ansiolíticos, por causa da sua jornada do trabalho. Então, o bancário ele deve ter muito cuidado, ele deve conversar com seu sindicato de classe, com suas entidades de classe, para proteger a sua jornada. É inadmissível um bancário comum trabalhar 8 horas. Então, pessoal, é questão de saúde, é muito importante isso. Então, não sei se vocês entenderam a natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica de trabalhar 6 horas? É a saúde psíquica do bancário, tá bom? Por isso que o bancário deve trabalhar 6 horas. Quais pessoas podem trabalhar 8 horas? São aquelas pessoas que exercem cargo de confiança. O gerente, um gestor, aquela pessoa que tem autonomia, que tem livre alçada, sem a necessidade de buscar alçada superior. Essa pessoa pode trabalhar 8 horas por dia. Qualquer dúvida, pesquisem a CLT no artigo 224 e seus parágrafos. Eu sou Ari Ribeiro, falamos sobre jornada do bancário, 7ª e 8ª hora.